Muito obrigado, pastor Arilton, mais uma vez, reforçando a importância da nossa saúde, para estarmos bem diante de Deus. E você já me conhece, nós estamos aqui durante toda essa semana e hoje não é diferente, mais um momento de buscarmos a Deus em oração. Eu sou o pastor Edley, faço parte do Ministério Reencontro aqui na Associação Catarinense, no estado de Santa Catarina, região centro e sul do nosso estado. Nós hoje temos o privilégio de mais uma vez entregar a Deus os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, e por isso quero convidar você a entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, que você já conhece, mas está passando aqui embaixo. Você pode mandar através das redes sociais os seus pedidos, também fazer ali os seus agradecimentos. Estaremos orando por todos e trazendo, conforme nós conseguimos, aqui os pedidos de forma pública para intercedermos todos juntos. Quero fazer um convite muito especial. Você sabe que hoje é sexta-feira, hoje é dia de preparação, hoje é o dia em que parece que o dia é mais curto, que as horas passam mais rápido, e por isso, amanhã, sábado, é um dia especial, o dia de adoração, o dia de entrega, de consagração e de ir à casa do Pai. E por isso eu quero fazer um convite a você para estar presente. Nós temos muitas igrejas adventistas espalhadas por todo o Brasil, na verdade por todo o mundo, mas aqui na nossa região você é o nosso convidado especial. Mas você pode falar assim, mas eu não sei onde tem uma igreja perto da minha casa. Lembro você que nós temos o site encontreumaigreja.com. Esse site você vai colocar ali o seu endereço, ali o seu bairro e vai mostrar a igreja mais próxima da sua casa. Por isso, se você tem o desejo e você é o nosso convidado especial, você pode falar assim, olha, eu vim aqui a pedido do pastor Edley, lá do programa do Encontro com a Vida, do pastor Arilton, eles pediram para eu vir aqui hoje. Certamente você será muito bem recebido. Quero lembrar que aos sábados, os cultos começam ali a programação às 9 horas da manhã, ok? Então, você é o nosso convidado especial para este sábado e por todos os sábados e todos os cultos, para sempre estarmos ligadinhos com o Senhor Jesus. Quero também trazer aqui alguns pedidos que foram feitos para colocar diante de Deus. E trago o pedido da Kellen. A Kellen, ela diz assim, bom dia a todos desse programa. Bom dia, Kellen, desse programa transformador de vidas. Amém, que bênção. Que o Senhor honre cada dia mais a vida de todos vocês por esse trabalho maravilhoso através da palavra. Amém, amém. Deus seja honrado através de tudo que Ele tem feito por meio da palavra, por meio do pastor Arilton, por meio das orações, mas principalmente por meio de você abrir o seu coração e deixar Deus entrar na sua vida. Também tem aqui o pedido da Ivonete. Ela fala assim, bom dia, peço que orem para os meus filhos, por mim e por minha família. Estaremos orando por você, por sua família, por seus filhos, Ivonete. E ela também diz assim, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez, faz e fará em nossas vidas. Amém. Como é bom ter o coração agradecido, não somente porque Deus fez muitas coisas por nós, faz ainda e fará maravilhas na vida de cada um de nós. E Deus seja louvado por isso. Também quero trazer aqui um pedido de um grupo que ele trabalha especificamente para ir atrás da ovelha perdida, que é aqueles líderes que fazem parte do Ministério Reencontro e eles clamam, oram e intercedem por aquelas pessoas que um dia estavam na igreja e que acabaram se afastando por algum motivo. Por isso, saiba que se você hoje se encontra um pouco afastado do caminho do Senhor, certamente o seu nome está sendo colocado diante do trono de Deus por pessoas que amam você e sabem que você precisa voltar para os braços do Pai e para a igreja do Pai. Volte, porque nunca é tarde para voltar. Hoje é o tempo de voltar. E esse é o nosso pedido, o pedido desse grupo também especial de pessoas que trabalham em favor de resgate das ovelhas que acabaram se afastando desse aprisco.
Também nós temos aqui o pedido da Maria de Fátima, e ela diz assim, ó: bom dia, amados irmãos, que a doce paz de Jesus te envolva. Bom dia, Maria de Fátima. Que Deus possa continuar abençoando, guiando a sua vida e envolvendo com a doce paz do Senhor Jesus a todos nós. Nesse momento, nós temos mais uma oportunidade de ouvir a voz do Senhor através da sua palavra. Então, se você tem aí nas suas mãos a palavra de Deus, eu quero convidar você a abrir lá no livro na carta de Tiago, no capítulo 5. Capítulo 5, verso 16, diz assim, ó: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Olha, a oração, o sentimento de entrega, de arrependimento, tudo isso traz cura para a nossa vida. Talvez você possa estar aí cansado, talvez com a consciência pesada, culpado de coisas que você fez no passado, ou talvez recente. Não fique assim, querido. Vá até Jesus, peça perdão primeiramente para Deus, peça perdão para aquele que talvez você ofendeu. Se não tem oportunidade, mas aceite principalmente o perdão que Deus lhe oferece. O texto continua dizendo assim, ó: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Muito pode a oração, a súplica do justo. Por isso, nesse momento, nós iremos colocar em prática esse texto que nós vimos aqui na palavra de Deus. Vamos suplicar, vamos nos colocar diante de Deus, que Ele nos torna justo e assim certamente irá ouvir a nossa voz, a nossa oração e a nossa súplica. Se você pode, convido você a fechar os seus olhos. Se não pode, permaneça conectado, concentrado neste momento de oração. Vamos falar com Deus? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós chegamos agora já nesse finalzinho de semana, mas no início dessa sexta-feira, tendo a oportunidade de estar contigo, Senhor, ter um encontro contigo. Tu, Senhor, que és o nosso Senhor, o autor da nossa vida. E agora, Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, por isso, fale ao nosso coração. Nós também, além de ouvir, Senhor, nós queremos falar, colocar diante do Teu trono de graça as nossas súplicas, os nossos pedidos, os nossos agradecimentos. E Tu, Senhor, ouviu aqui alguns pedidos e agradecimentos que foram feitos. Mas certamente existem filhinhos que estão agora conectados, ligadinhos nesse canal de televisão, aqui nesse programa, ou acompanhando no seu carro, na sua casa, no trabalho, aonde quer que esteja, talvez sentado no sofá. Por favor, Senhor, agora ouve a oração dos teus filhinhos. Por favor, Senhor, nós não somos justos, mas Cristo nos justifica. Por isso, Senhor, a oração de um justo que é santificado, justificado por Cristo, muito pode. Por isso, ouve as orações, a intercessão que fazemos agora em favor das nossas queridas famílias, dos nossos amigos, daqueles que um dia estavam na igreja e acabaram se afastando. Nós queremos, Senhor, entregar tudo e todos em Tuas mãos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Pois bem, amigos, chegou agora o momento de estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Toda sexta é a série Daniel, as profecias de Daniel. E vamos hoje estudar o capítulo 7 desse livro extraordinário. Antes, porém, de começarmos, eu tenho aqui um presente para você que é morador do estado de Santa Catarina. Você que mora em Santa Catarina, nós preparamos esse guia de estudo bíblico, um curso bíblico sobre as profecias de Daniel. E esse guia pode ser seu. Basta você acessar o nosso site e fazer a sua solicitação. O nosso site é encontrocomavida.tv. Esse é o site, encontrocomavida.tv. Você pode acessar esse site, fazer a sua solicitação e algum membro da nossa equipe vai entregar no endereço que você colocar essa linda revista.
Se você quiser pedir a revista pelo WhatsApp, é bem simples, você pode pedir também. O WhatsApp do programa, deixa eu dar o número aqui, é o 48 3281 3075. Anotou aí? 48 3281 3075. Aqui está a revista, que é um presente para você que mora em Santa Catarina. E você que mora fora do estado de Santa Catarina, pode solicitar a sua pelo WhatsApp e nós vamos mandar o arquivo digital da revista, o PDF, para que você tenha acesso a todo o conteúdo da mesma maneira. Agora eu tenho mais 2 convites a fazer para você. Todos os domingos, às 8 da noite, eu estou lá na Igreja Adventista Central de Tubarão, estudando essa mesma temática de Daniel. A nossa igreja fica na rua Luiz Martins Colasso, 570, ao lado do Colégio Adventista, no centro de Tubarão. Então quero convidar você que mora aí em Tubarão, das cidades vizinhas de Tubarão, venha estudar a Bíblia com a gente. Todos os domingos, às 8 da noite, eu estou lá na rua Luiz Martins Colasso, 570, no centro, ao lado do Colégio Adventista. E você que mora em Porto Belo, você que mora em Itapema, o convite também é para você. Todas as quartas, às 8 da noite, eu estou na Igreja Adventista do bairro Perequê. Essa igreja fica na rua Olinda Peixoto, 611. Pegou aí? Rua Olinda Peixoto, 611, bairro Perequê. Todas as quartas, às 8 da noite, eu estou lá esperando a sua visita para juntos estudarmos o livro do profeta Daniel. Tá bem? Hoje vamos avançar na parte profética do livro de Daniel. Chegamos agora ao capítulo 7. E eu quero convidar você a tomar aí a sua Bíblia e juntos avançarmos no estudo desse maravilhoso livro. Agora, como você sabe, a gente sempre ora antes de começar aqui o estudo, né? E hoje nós vamos orar para que Deus nos ajude a compreender as profecias do capítulo 7. E o título desse estudo, 4 animais estranhos. Esse é o título, 4 animais estranhos. Vamos orar? Nosso Pai Celeste, muito obrigado por todas as bênçãos, por teu cuidado e proteção. Suplicamos, Pai de amor, que esteja conosco agora, enquanto estudamos a tua palavra. Que o teu bom e santo Espírito nos guie e que nós possamos compreender a tua vontade para a nossa vida. Fica, Pai, com todos nós, com cada amigo, com cada amiga que ora comigo nesse instante. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter orado comigo. Vamos então a Daniel, capítulo 7. Eu queria primeiro destacar para você aqui que o livro de Daniel é um livro que mescla história e profecia. Nós tivemos na primeira parte uma sessão histórica. Vimos no capítulo 1 a história do cativeiro, no capítulo 2 o sonho com a estátua de metais, no capítulo 3 a fornalha de fogo ardente, quando os amigos de Daniel foram lançados na fornalha. No capítulo 4 nós já vimos a loucura de Nabucodonosor. No capítulo 5 vimos a queda de Babilônia. E no capítulo 6, semana passada, estudamos sobre Daniel na cova dos leões. Essa é a sessão histórica do livro de Daniel. A partir de hoje, nós vamos entrar na sessão profética de Daniel. E ao entrarmos na sessão profética de Daniel, nós iremos olhar para os eventos futuros. Vamos entender aquilo que está para acontecer. Então, Daniel, dos capítulos 7 a 12, nós temos cenas que agora estão tendo lugar e que nos levarão também até o estabelecimento do eterno reino de Cristo. Esta é a sessão profética de Daniel. Quando estudamos a parte profética de Daniel, nós temos que entender que, como pano de fundo desse estudo, nós temos o tema do grande conflito. E nesse tema do grande conflito, há uma guerra pela adoração.
Você sabe que o grande conflito entre o bem e o mal, como pano de fundo desse conflito, você tem o tema da adoração. A quem você adora? Você sabe que esse conflito sobre a questão de adoração começou lá no céu, né? Então nós já estudamos isso aqui, mas não custa relembrar. O conflito entre o bem e o mal teve sua origem lá no céu. Ezequiel 28:17 ensina, falando de Lúcifer, aquele poderoso anjo de luz: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus para que te contemplem. Aqui o profeta está dizendo que Lúcifer foi lançado por terra, ou seja, expulso do céu, veio para essa terra. E foi assim que o conflito alcançou o nosso planeta. Apocalipse 12:9 nos ensina: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. O conflito entre o bem e o mal envolve a questão da adoração e começou lá no céu. Lúcifer foi expulso, veio aqui para a terra. Aqui na terra, ele conseguiu convencer Adão e Eva a comer do fruto. Eles comeram e o pecado agora atingiu a família humana. Essa questão da adoração sempre esteve presente na história. Aqui, quando nós estudamos, por exemplo, Daniel capítulo 3, você vai se lembrar da grande imagem de ouro que Nabucodonosor erigiu na planície de Dura. Esta imagem foi erguida e quando todos os instrumentos fossem tocados, todos deveriam fazer o quê? Vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro. Todos deveriam adorar aquela imagem de ouro. E você vai se lembrar que esta imagem possuía 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. E os deuses da Babilônia são classificados por números, ou seja, nesta numeração estavam envolvidos os deuses da Babilônia. Então era uma questão de quem eles estavam adorando. Esta imagem de ouro era um apelo para que as pessoas adorassem as divindades da Babilônia. Quando vamos para o capítulo 6 de Daniel, o tema da adoração também está presente. Você vai se lembrar que houve ali um decreto para que ninguém adorasse nenhum outro Deus, senão ao Deus Dario. Vimos isso semana passada. E porque Daniel se recusou a deixar de orar, ele foi parar na cova dos leões. Então aqui, mais uma vez, está envolvido claramente a questão da adoração. A quem você adora, a quem você ora. Então, o grande conflito entre o bem e o mal tem como pano de fundo a adoração. Agora, esta adoração, ela envolve 2 elementos. O primeiro deles é o santuário. Quer ver por quê? Olha comigo aqui para esse texto. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A esses levou-os para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Quando abre o livro de Daniel, nós temos 2 santuários. O santuário do povo de Israel, lá em Jerusalém, no Monte Sião, e o templo do deus Marduk, o templo de Exagila, lá na Babilônia. 2 templos, 2 deuses, desejando ser adorados. O conflito avança. No capítulo 5, nós vemos a queda de Babilônia. E Belsazar, ele estava tomando vinho nos utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor tirara do templo que estava em Jerusalém. Mais uma vez, os templos envolvidos. Em Esdras capítulo 1, versos 7 e 11,
diz que o rei Ciro tirou dos utensílios da casa do Senhor, utensílios de ouro, de prata, ao todo foram 5.400. Ou seja, 5.400 utensílios Nabucodonosor havia tirado do templo lá em Jerusalém e levado para Babilônia. Assim, quando nós estudamos Daniel, a gente descobre que o pano de fundo do grande conflito é a guerra pela adoração. E nesta guerra pela adoração está envolvido o tema do santuário. Não apenas isso. Além do santuário, se envolve também o tema da lei de Deus. Olha o que diz a Bíblia em Daniel, capítulo 6. Disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Você percebe que no grande conflito entre o bem e o mal, a lei de Deus também está envolvida? O santuário está envolvido? A lei de Deus está envolvida? Então hoje nós vamos nos aprofundar nesse tema do grande conflito e nesta guerra pela adoração, aonde o santuário e a lei de Deus fazem parte. Então quero convidar você a fazermos uma viagem ao futuro. Nós vamos primeiro ao passado, depois ao futuro. Assim funciona a profecia. Nós somos levados de um tempo para o outro. Quando vamos para o passado, vemos o livro de Daniel sendo escrito. Então vamos entrar nessa máquina do tempo e nós vamos agora ao passado. E lá nós vamos entender algo sobre o futuro. Em Daniel capítulo 12, verso 4, o anjo disse para Daniel: tu, porém, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. O livro do profeta Daniel é o único livro que foi selado até o tempo do fim. Ou seja, o livro deveria estar encerrado. Não haveria compreensão dele até que o tempo do fim chegasse. Agora, pastor Arilton, quando é que chega o tempo do fim? Há duas profecias na Bíblia, profecias de tempo, que assinalam a chegada desse momento. E essas profecias apontam para datas específicas. A primeira delas aponta para o ano de 1798, que é a profecia de 1260 anos em que o povo de Deus seria perseguido. Já a segunda profecia aponta para o ano 1844, ano este em que o juízo deveria começar no santuário celestial. O livro de Daniel, que havia sido selado até o fim, começou a ser desvendado por estudiosos, e um dos mais destacados foi o próprio Isaac Newton, que escreveu um livro chamado As Profecias de Daniel e Apocalipse de João. Esse livro foi publicado no ano 1733 e nele nós já vemos grandes descobertas que Isaac Newton estava fazendo sobre as profecias de Daniel. Você sabia que Isaac Newton escreveu mais sobre teologia do que sobre ciência? Ele escreveu muita coisa e nós vamos dar uma olhadinha em algumas coisas que disse Isaac Newton em seu livro. Mas o que precisamos entender, pelo menos agora, é que ao estudarmos as profecias, o melhor intérprete delas é a própria história secular. Então isso tem que ficar claro para você. Quando estudamos a profecia, a história secular é o seu melhor intérprete. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela usa na sua interpretação profética a escola historicista. O que quer dizer isso? É a ideia de que devemos estudar a história em paralelo com a profecia, ou a profecia em paralelo com a história. Então vamos agora entrar na seção profética de Daniel. Daniel capítulo 7, verso 1 diz: no primeiro ano do rei Belsazar, ou de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho,
e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. O capítulo 7 de Daniel introduz a segunda visão profética dele. O capítulo 2 foi a primeira, quando ele desvendou o enigma da estátua de metais. Agora, no capítulo 7, nós vamos avançar numa segunda visão. E nesta visão, Daniel vai ficar abismado diante das coisas que ele vai descobrir. Algumas delas ele compreendeu de imediato, outras precisou de apoio para compreender. Então venha comigo e vamos então viajar na história. Nesse momento, quem está no trono é Belsazar, que é corregente de seu pai. Estamos falando mais ou menos do ano 550 a.C. Nessa data, Daniel teve o seu segundo sonho profético. E o que ele viu nesse sonho? Daniel 7, 2 e 3. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos dos céus agitavam o grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Daniel viu 4 animais, viu ventos agitando o grande mar. O que é que significa tudo isso? Bom, quando estudamos profecia, você tem que entender que a Bíblia apresenta um código profético. E se você tem a chave para esse código, você entenderá tudo o que a profecia está revelando. Então, olha comigo aqui e vamos desvendar esse código profético. Daniel primeiro viu ventos agitando o grande mar. E quando aparecem em visão simbólica, ventos indicam movimentos diplomáticos, bélicos, políticos que movem a história da humanidade. Qual é o texto bíblico que nós vamos usar para essa sentença? Jeremias 49, 36. Trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu, e os espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá país onde não venham os fugitivos de Elão. Você percebe que aqui estamos usando sobre fugitivos para falar dos ventos, resultados de guerras, movimentos bélicos. Já quando a Bíblia fala sobre mar, o que representa? Isaías 17, 12 diz: Ai do bramido do mar ou dos grandes povos, que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações, que rugem como rugem as impetuosas águas. Você percebe que Isaías está usando de forma intercambiável a palavra águas e a palavra povos. Em Apocalipse 17:15 está escrito: As águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então Daniel viu os ventos agitando o grande mar. Ou seja, Daniel viu movimentos bélicos, guerras envolvendo as nações. Compreendido isto, podemos avançar agora para o próximo elemento da visão. Você vai perceber que vão surgir agora animais, 4 animais. E esses animais, o que representam? Olhemos então para o texto. Eu estava olhando durante a minha visão de noite, e eis que 4 ventos do céu agitavam um grande mar, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Animais, quando aparecem em visão simbólica, eles representam reis ou reinos. O próprio Daniel, no verso 17 do mesmo capítulo, vai dar essa interpretação. Esses grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. A Bíblia é muito clara. Os 4 animais que Daniel viu representariam 4 reinos que se levantariam da terra.
O que mais Daniel viu? Daniel viu 4 animais. O primeiro deles tinha a aparência de leão. E esse leão vai nos lembrar quem? Vai nos lembrar Babilônia. Porque nós vamos entender agora que esses 4 animais, eles estão em paralelo com os impérios da estátua do capítulo 2. No capítulo 2, vimos 4 metais: ouro, prata, bronze e ferro. No capítulo 7, nós vemos um leão, um urso, um leopardo e um animal terrível e espantoso. Os 4 metais estão em paralelo com os 4 animais do capítulo 7. O primeiro animal era como o leão, tinha asas de águia, e enquanto eu olhava foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada mente de homem. Como eu disse, esse leão representa a cabeça de ouro, está em paralelo com a cabeça de ouro e vai simbolizar o império da Babilônia, que dominou dos anos 605 até o ano 539 a.C. E essas asas arrancadas que o leão teve e ele foi colocado de pé é uma alusão aos anos em que Nabucodonosor pastou como um animal, quando foi atingido por aquela doença, que nós não sabemos se era boantropia, licantropia, zoantropia, mas era um comportamento animal. Então veio Daniel, o segundo animal. Verso 5 diz que ele parecia um urso, e ele trazia 3 costelas na boca. E foi dito para ele: levanta-te e devora muita carne. Se o leão estava em paralelo com a cabeça de ouro, esse urso está em paralelo com o peito e braços de prata. Logo, estamos falando da Medopérsia, que dominou o mundo dos anos 539 a.C. até o ano 331. E essas 3 costelas na boca, elas representariam as 3 principais conquistas do Império Medo-Persa: a Lídia, Babilônia e o Egito. Para que a Medopérsia dominasse o mundo, ela precisou dessas 3 vitórias. Chegamos ao terceiro animal, e é dito que ele era parecido com um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave, e ele também tinha 4 cabeças. Esse leopardo está em paralelo com um quadril de bronze e representa a Grécia, que dominou o mundo dos anos 331 a 168. Ele possuía 4 asas e 4 cabeças. Essas 4 asas do leopardo falam da velocidade com que a Grécia dominaria o mundo. E num período curto de 12 anos, Alexandre sentou-se no trono da Grécia e conquistou todos os povos, estabelecendo o Império Greco-Macedônio. Aqui estão algumas datas e algumas guerras as quais ele foi vitorioso. E o que representa as 4 cabeças desse leopardo? Representam os 4 generais que assumiram o governo após a morte de Alexandre aos 33 anos de idade. O nome desses generais: Ptolomeu, que cuidou do Egito, Palestina e parte da Síria; Cassandro, que cuidou da Macedônia; Licímaco, Trácia e Ásia Menor; e Seleuco, parte da Ásia Menor, parte da Síria e regiões no Oriente. As 4 cabeças apontam para os 4 generais de Alexandre. E então apareceu um 4º animal, que Daniel não encontrou paralelo na zoologia, mas o chamou de terrível e espantoso e com grandes dentes de ferro. Este ferro dos dentes está em paralelo com o ferro das pernas. E esse 4º animal terrível e espantoso aponta para Roma, que dominou o mundo dos anos 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Ele era diferente dos outros animais e possuía 10 chifres. Isaac Newton, no seu livro Observações sobre as Profecias de Daniel e Apocalipse, vai dizer que esses 10 chifres representam
as 10 tribos bárbaras que invadiram a Itália e minaram a autoridade do Império Romano. Ele dá o nome: vândalos, álamos, suevos, visigodos, burgundos, francos, lombardos, bretões, hunos e Ravenna. E quando você faz uma comparação entre estas tribos bárbaras listadas por Isaac Newton com aquela que os historiadores modernos colocam, você percebe pouca divergência. E os historiadores modernos falam nos anglo-saxões, nos ostrogodos e nos érulos. Com pequena divergência, nós já temos um avanço no conhecimento das profecias de Daniel. Assim, meus amigos, esses 4 animais, eles representam, estão em paralelo com os metais da estátua do capítulo 2 e representam 4 impérios que dominariam o mundo, desde a Babilônia até a queda de Roma, quando as 10 tribos bárbaras seriam estabelecidas. Quando Daniel viu toda essa visão, ele ficou curioso com relação ao 4º animal. Então o verso 19 diz: então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava e fazia em pedaços, pisava aos pés e sobejava, a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto que os seus companheiros. O que esse texto nos revela? Que depois de ver o 4º animal com 10 chifres, Daniel viu um 11º chifre se levantar. E esse 11º chifre, que ele chama de chifre pequeno, tinha boca e olhos como de homem. Quando ele se levanta, ele arranca 3 dos chifres anteriores, e ele tinha uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Então eu pergunto: quem é esse chifre pequeno que surge do 4º animal? Daniel ficou curioso em saber, e eu pergunto: você também está curioso? Então, na próxima semana, nós vamos compreender sobre quem é o chifre pequeno de Daniel, capítulo 7. Você vai entender que esse chifre pequeno, ele teria uma atuação por séculos na história, e especialmente no final da história humana, quando a questão da adoração fosse mais uma vez envolvida. Passou-se Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma, os 10 chifres, as tribos bárbaras, agora surge um 11º chifre. Quem é ele? Veremos isso semana que vem. Por hoje, lembre-se de Amós 3,7. Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. O que Deus está para fazer na história desse mundo, Ele está revelando através das profecias de Daniel. E eu espero que eu e você nos coloquemos nas mãos desse Deus para sermos guiados e sustentados por Ele na trajetória final da história humana. Sim, querido amigo, sim, querida amiga. É Deus quem está conduzindo a história. E nós vimos hoje, no capítulo 7 de Daniel, que a profecia, ela se amplia. Mais detalhes são fornecidos. Aquilo que nós vimos no capítulo 2 foi expandido e aprofundado no capítulo 7. Mais detalhes apareceram sobre os 4 animais, representando os mesmos impérios dos metais da estátua. Isto nos mostra que nós temos um longo caminho a percorrer através das profecias desse livro. Mas Deus vai nos guiar, porque Ele não faz nada sem primeiro revelar aos seus servos o que Ele vai fazer. Se você deseja hoje se colocar nas mãos do Senhor, para que Ele também conduza a sua história pessoal,
Eu queria orar por você agora. Nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está disposto a nos conduzir nesse mundo, a nos conduzir em direção à vida eterna. Por isso nos colocamos inteiramente em Tuas mãos, suplicando a Tua bênção e a Tua direção. Abençoe cada amigo, cada amiga que ora comigo nesse momento e nos prepare um lugar em Teu reino. Oramos em nome de Jesus. Amém.